Oi gente, bem-vindos ao canal Rubricando. Eu me chamo Neide e hoje eu vim trazer a resenha de um dos livros raros do Stephen King. Eu procurando pela net encontrei, esse livro raro que tantas pessoas, tantos fãs do Stephen King falam, que é Fúria. E gente, que livro bom, que livro maravilhoso que Stephen King fez. Pena que algumas pessoas acabaram usando esse livro para fazerem coisas absurdas, né? Como rola aí na internet. Eu fui buscar, que eu gosto muito de, depois de ler o livro, buscar algumas informações. E eu descobri que esse livro ele não está fora do catálogo do Stephen King. E é um dos livros raros dele porque vários alunos usaram esse livro como base para os seus massacres, e um dos principais foi aquele massacre naquela escola de Columbine, nos Estados Unidos, onde 2 rapazes assassinaram vários alunos. E o Stephen King ele ficou muito triste porque esse livro estava nos armários, né? E muitos falaram que foi, digamos, eles se inspiraram neste livro. Do que se trata o livro? Um aluno, se chama Charlie, ele é chamado na sala do diretor, ele é aquele garoto típico, garoto problema. Ele se sente injustiçado, ele tem um pai abusivo, uma mãe submissa, e ele acaba desenvolvendo essa raiva de dentro dele, E esse livro é até uma crítica também, para a sociedade. Mas retornando ao personagem que o Stephen King escreveu sobre o pseudônimo de Richard, Beckman, que esse aluno, tem uma fúria dentro dele, Ele se acha injustiçado pelo mundo. Então esse aluno, depois de mais uma chamada na sala do diretor, ele acaba escutando todo aquele sermão e sai, Vai em direção à sala de aula e ele vai em direção primeiro ao armário dele, ou aqueles típicos armários escolares dos Estados Unidos. E lá ele acaba, dentro do armário dele tem uma arma, E ele tira a arma, guarda, nas calças dele e provoca um incêndio, Nisso ele vai em direção à sala de aula. Quando ele chega na sala de aula, está acontecendo a aula de álgebra. Então a professora se dirige a ele e pergunta o motivo do atraso dele. E ele simplesmente saca a arma e dá um tiro na professora, que cai morta. Nisso os alunos se assustam, mas nenhum sai da sala de aula. Com isso, os alarmes os alarmes de incêndio são acionados, os alunos acabam saindo da sala de aula, menos essa sala dele, do Charlie. Então aí começa toda a trama do livro do Stephen King, que reúne muita tensão, não tem nada de terror nisso. Ele cria uma tensão psicológica muito grande com esse personagem, com os alunos que ficam dentro dessa sala de aula, E a trama é desenrolada exatamente nessa sala de aula. Com isso, os alunos ficam assustados, porque a professora está morta, E ele simplesmente se senta na mesa da professora e com isso ele começa a jogar para fora, vários problemas dele, E os alunos acabam também relatando todos os problemas de cada um. Ele começa a divagar do porquê ele chegou nessa situação, que é bastante interessante. E com isso, chega outro professor, e tenta arrombar a sala de aula, e ele, através
da sala de aula, né, acaba atirando e matando também esse outro professor. Com isso, né, acaba se tornando aquele caos, né, é chamada a polícia, é chamado jornalistas, e ele fica nessa sala de aula onde tem os vários tipos de personalidades, né, no caso, o grande herói, né, digamos assim, porque na sala de aula existem vários alunos. A fúria do Charles é direcionada ao corpo docente, né, não aos alunos, mas ele acaba criando um jogo psicológico com esses alunos, onde cada aluno acaba revelando um segredo, né, diante dele, né, diante da turma, e vão contando exatamente seus traumas, seus problemas, menos um, né, menos um aluno, né, como eu estava falando anteriormente, que quer acabar com aquela situação e quer se tornar um grande herói. Os alunos acabam gostando, digamos assim, daquela situação, né, e eles acabam contando várias coisas, começam a conversar. Então, o desenrolar da história é exatamente nesse ponto onde o Charles vai revelar o porquê chegou daquela situação. Vários alunos vão relatar seus traumas também. Um psicólogo entra em ação também, mas o Charlie acaba, digamos, saindo, né, sobressaindo a ele, né, fazendo aquele jogo psicológico. E o grande trunfo desse livro é exatamente você ver o desenrolar desse jogo psicológico. Então, assim, é um livro que eu recomendo, né? Se vocês encontrarem por aí, façam a leitura, né? Você encontra fácil pela internet esse livro e tire suas próprias conclusões, né? Eu adorei, amei esse livro, né? É de poucas páginas e é isso. Até a próxima. Tchau.